Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 436. Nada para se preocupar. Após a conversa com a voz desencarnada do vazio, fosse real ou não, Sammy sentiu-se diferente. Não exatamente melhor, mas pelo menos não tão perdido e desorientado como antes. Seria realmente irônico se a voz fosse apenas um produto da minha imaginação, não seria? O vazio ao seu redor não parecia mais tão vazio. Mesmo que agora estivesse cheio de perigo em potencial, o perigo era melhor do que nada. Qualquer coisa era melhor do que nada. Após 4 dias passados no silêncio infinito do abismo escuro, Sunny percebeu o quão terrível era o vazio. A mente humana simplesmente não estava preparada para suportá-lo. De qualquer forma, ele perdeu algum tempo olhando as estrelas distantes e então começou a pensar. Agora que seus núcleos estavam novamente cheios de essência, ele não tinha mais ferramentas para medir o tempo. Após considerar suas opções por um tempo, ele convocou a visão cruel e ativou o encantamento Espelho Sombrio. Embora não tivesse inimigos para lutar no céu abaixo, simplesmente manter o encantamento ativo iria consumir sua essência sombria. Sunny sentiu que poderia mantê-lo por cerca de 2 horas seguidas. Após sua reserva de essência ficar aproximadamente pela metade, ele dispensou a visão cruel e sentou-se com as pernas cruzadas no centro da tampa do diabo morto. Afundando no vácuo sem luz, Sunny inspirou profundamente e fechou os olhos. Então, concentrou-se no fluxo de essência através de seu corpo, sentindo-a permear cada fibra de seu ser. Direcionando-a para as espirais da serpente da alma, sentiu seu fluxo acelerar e se expandir. Usando a sombra, ele iria repor toda a essência gasta em cerca de 1 dia. Essa seria sua medida de tempo a partir de agora. Sunny expirou, direcionou a essência sombria para sua mão esquerda e a concentrou em seu polegar, depois em seu dedo indicador. Graças à serpente da alma, seu controle sobre a essência era melhor do que o da maioria dos despertos. No entanto, ainda era um tanto rudimentar. Sunny tinha um conhecimento inato de como aumentar seus atributos físicos ao gastar a essência, mas não era muito eficiente em como o fazia. Para ele, era uma questão de instinto, ele apenas pensava em tornar sua mão mais forte e a essência fluía como um torrente para alcançar o efeito desejado. Assim faziam todos os despertos jovens. Verdadeiros mestres, no entanto, eram muito mais complexos em seu controle da essência. Eles podiam isolar cada músculo, cada nervo, cada osso em seu corpo e apenas realçar as partes que precisavam para executar uma ação. Seu gasto de essência era mais parecido com um gotejamento do que com uma torrente, mas alcançava o mesmo resultado. Por isso, entre 2 despertos com capacidade de núcleo de alma semelhante, um poderia lutar em seu auge físico por muito mais tempo. Agora que Sunny não tinha mais nada para fazer, ele decidiu trabalhar realmente nesse aspecto de domínio sobre seu próprio corpo e alma. Ele já havia praticado o controle de essência antes, é claro, mas entre a necessidade constante de caçar criaturas do pesadelo e o fato de que a serpente da alma servia como um substituto eficaz para meses de treinamento, ele não praticou tanto quanto poderia e deveria. Direcionando o fluxo de essência para sua mão direita, Sunny suspirou e pensou. As férias acabaram. Mais 2 dias se passaram, ou melhor, 2 ciclos de gastar essência sombria com a ajuda da visão cruel e então esperar que ela se regenerasse, o que Sunny decidiu contar como dias. Ele passou esse tempo meditando enquanto controlava o fluxo de essência pelo seu corpo, dormindo e sentindo fome. Agora que Sunny estava racionando sua comida, a sensação de fome que ele havia esquecido desde que foi infectado pelo feitiço do pesadelo retornou. Mesmo assim, seus suprimentos estavam prestes a acabar. Ele só tinha comida suficiente para 2 refeições magras. Depois disso, Sunny teria que passar fome ou considerar abrir o baú do tesouro novamente e mastigar a carne crua do demônio morto.
Ambas as possibilidades pareciam bastante sombrias. No entanto, o que o preocupava mais eram as estrelas falsas cintilantes do céu abaixo. Agora, ele estava mais ou menos certo de que elas estavam lentamente crescendo. Se não fosse pela conversa com a voz do vazio, ele nunca teria percebido a sutil mudança. Mas depois de ser alertado para sua importância e passar muito tempo observando as estrelas, ele ficou convencido de que a voz fosse um dos perdidos, uma criatura do pesadelo fingindo ser humana ou simplesmente uma manifestação de sua psique danificada, estava certa. Ele estava se aproximando lentamente das estrelas ardentes nas profundezas do abismo. Se ao menos a voz tivesse lhe dito por que exatamente as estrelas eram perigosas. Felizmente, no 7º dia de sua queda pelo céu abaixo, a voz retornou. Sunny estava comendo sombriamente sua penúltima porção de comida e encarando a escuridão, sentindo sua mente vacilar à beira da loucura, quando a voz ressoou do vazio novamente. Que criatura curiosa você é! Ah, graças a Deus! Sunny engasgou com um pedaço de carne seca, deu um gole de água da primavera eterna para engolir e olhou para a vastidão vazia do céu abaixo com uma expressão sombria. Onde diabos você esteve? A voz permaneceu em silêncio por um momento e depois respondeu de forma apologética. Falar assim consome minhas energias. Eu estava me recuperando. Sunny franziu a testa, tentando extrair algumas informações sobre a natureza do dono da agradável voz a partir dessa declaração, mas desistiu. Ele tinha poucas pistas para adivinhar. Bem, se você está prestes a desaparecer novamente por alguns dias, pelo menos me diga qual é o problema com essas estrelas primeiro. Por que elas são tão perigosas? O vazio hesitou. Você não sabe? Sunny piscou. Claro que não sei. Por que eu perguntaria se soubesse? Quando o vazio respondeu alguns momentos depois, parecia levemente surpreso. Bem, aquelas luzes não são realmente estrelas. Elas são, na verdade, resquícios conflagrantes da chama divina. Sunny pensou no que acabará de ouvir e então inclinou a cabeça para o lado. Chama divina, o quê? Por que a chama divina queimaria nas profundezas do céu abaixo? A voz riu. Em seguida, disse com um pouco de diversão. Como você acha que o céu abaixo veio a existir? Há muito tempo, esta era uma terra bonita e próspera, sabe? A diversão desapareceu de sua voz, substituída por algo muito mais sombrio. Mas então, seu governante orgulhoso provocou a ira do Senhor da Luz. O Senhor, você provavelmente o conhece apenas como Deus do Sol, lançou sua chama celestial sobre as terras, fragmentando a terra e enterrando um fogo inextinguível abaixo dela. O vazio ficou em silêncio e então suspirou. Ao longo das eras, esse fogo devorou tudo, a terra, até mesmo a própria realidade. Tudo o que resta é este abismo vazio e os fragmentos remanescentes da chama divina ainda queimando profundamente abaixo. Então, sinto muito por dizer isso, mas a menos que você saiba como sobreviver ao calor abrasador do fogo celestial que tudo destrói, provavelmente queimará até a morte em algumas semanas.